Boa noite, igreja. Que a graça, a paz do nosso bom Deus esteja conosco enquanto juntos estudamos a palavra do Senhor. Sempre a gente tem a oportunidade de fazer esse estudo da palavra do Senhor, preparados os nossos corações por cada um dos momentos do culto. Cada um deles compõe um elemento necessário para que a nossa mente, a nossa disposição, as nossas emoções estejam inclinadas inteiramente ao Senhor. A gente canta, a gente se emociona, a gente se derrama na presença de Deus e agora temos a oportunidade de ouvi-lo claramente quando Ele nos fala através da sua palavra. Sozinha ela já é suficiente e ela é eficaz para nos trazer transformação. Mas temos um privilégio imenso, que é o privilégio de estudá-la, de gastar tempo nessa palavra e de fazê-lo com toda liberdade. Você saiu hoje da sua casa para poder estudar e adorar ao Senhor. Então gaste esse bom tempo na presença do Senhor. Não deixe que qualquer outra coisa tire sua atenção, não deixe que as distrações possam roubar aquilo que é o mais importante nesse momento, que é ouvir a voz que vem do Senhor. Aproveite, dedique-se e ouça aquilo que Deus tem a falar para você. Eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Daniel. Nós leremos hoje o capítulo de número 3 desse texto da palavra do Senhor. Daniel, capítulo de número 3. Livro de Daniel, capítulo 3. Os irmãos já devem estar até acostumados, né? Porque eu fico pegando essas leituras extremamente extensas, mas é uma oportunidade que temos de visitar a palavra do Senhor com clareza e integridade e de tirar também lições acerca daquilo que Deus deseja falar conosco. Então, a leitura é um pouco maior, concentre a sua atenção e acompanhe comigo enquanto a faço na palavra de Deus. Capítulo 3 do livro de Daniel diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música. Se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som, e aí lemos, né, até o finalzinho do verso de número 11, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 12, há homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade,
ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesade e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que ateassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesade e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sapátras, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Vamos orar? Curve sua cabeça e coloque o seu coração na presença do Senhor. Bendito Deus, Pai de amor, de graça, nós estamos diante do altar do Senhor, ó Pai. Abrimos a Tua palavra e tivemos a grata oportunidade de lê-la, de recebê-la em nossos corações, de ouvir, ó Deus, relato da presença poderosa do Senhor no meio do seu povo, de receber o relato de como o Senhor é cuidadoso, gracioso, é Deus conosco. Ó Pai, dá-nos a oportunidade de poder estudar essa palavra com toda a atenção do nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a oportunidade de poder compreender essa palavra, de aplicá-la, ó Deus, em nossas vidas. Oramos ao Senhor, ó Deus, assim clamando em nome de Cristo Jesus. Amém. O livro de Daniel, queridos, ele nos traz a um momento da história que é o auge do Império Neobabilônico.
esse império que já havia governado uma boa parcela do mundo no passado, mas que sobre o governo de Nabucodonosor ele se expande, se torna poderoso, e quando nós estudamos a história geral, quer nas escolas, quer quando lemos as Escrituras, vemos que foi um governo e um império que se espalhou por vastas terras naquele período. Conquistou os povos assírios, que eram grandes, submeteu uma boa parte do território egípcio e também adentrou dentro do território e do meio do povo hebreu. Nós conhecemos como aquele império se tornou grande pelas suas construções, se tornou grande pela sua beleza, pela sua estética, e foi considerado como um dos reinados mais poderosos quando estudamos a história antiga. Muito embora haja tanta ostentação, muito embora hajam tantas narrativas acerca desse reino, nós também entendemos, queridos, que dentro dele haviam situações, havia um contexto e havia um estilo de vida que era oposto à vontade de Deus. E toda essa aparência, embora bela e embora possa remeter a algum poder, era uma aparência que era contrária a tudo aquilo que Deus deseja na vida do homem e exercia um governo de forma contrastante com aquilo que Deus pretendeu para a sua criação, para o seu povo. Quando a gente conhece um pouquinho da história do Império Babilônico, nós vamos ver que era um governo marcado por uma grande diversidade de religiões. Havia ali um grande sincretismo, muitos deuses eram adorados. Mais do que isso, a forma como era feita a adoração a esses deuses era uma forma que ofendia a Deus e também deveria ofender ao seu povo, a sua criação. Havia no meio daqueles rituais de adoração que eram promovidos no meio do povo babilônico uma excessiva ostentação à sexualidade. Uma sexualidade sem limites, sem regras e que agia com desprezo e condenação àquilo que Deus pretendia para o homem. Sacrifícios humanos eram comuns nas celebrações religiosas. As festividades que acompanhavam aquele povo, parte delas inclusive narrada no capítulo 1 do livro de Daniel, eram celebrações que duravam por dias, onde bebidas eram servidas e as pessoas se embriagavam, de forma a não se conter de nenhuma maneira, se enchiam de alimentos sem qualquer critério, sem qualquer maturidade. Isso era desprezado pelo Senhor. Aquele império, queridos, escondia situações que não agradavam a Deus. As suas conquistas, as suas guerras eram feitas com brutalidade. Não havia condescendência com aqueles que eram conquistados. Aqueles que estavam debaixo do Império Babilônico, queridos, eram tratados com opressão. Não havia critérios, eles eram submetidos à escravidão, e quando não obedeciam às regras daquele império, como bem vimos aqui na narrativa, eram alvos de perseguição, eram oprimidos e finalmente eram mortos. Não havia respeito com os povos conquistados, havia dureza e havia penalização sobre aquelas pessoas. Mais do que isso, não apenas um governo ruim, não apenas uma estrutura de religião que não adorava ao Deus verdadeiro e corrompida na sua essência, mas o próprio governo daquele povo era um governo soberbo, um governo marcado por uma auto-idolatração. Nós vemos aqui na figura do próprio rei Nabucodonosor, que era colocado como aquele que era um maioral, que era semelhante ao próprio Deus, que era colocado numa posição que merecia a adoração e devoção do seu povo. Ou seja, por detrás de um império muito belo e poderoso, nós vemos um império corrupto, um império distante de Deus e um império que trazia profundas marcas e prejuízos aos seus súditos. É dentro desse contexto e é dentro desse império que nós vemos o povo judeu que servia ao Deus verdadeiro inserido. O livro de Daniel, capítulo de número 1, vai nos dizer que também o povo de Israel foi levado cativo para dentro do Império Babilônico. Exatamente porque, diferente desse povo, deveriam eles agir com fidelidade e obediência ao Senhor. Mas em muitos momentos da sua caminhada, agiram semelhantemente àqueles que não temem a Deus.
pecaram, desobedeceram, falharam com Deus e também tiveram atos de idolatria. Por isso Deus os castigou e foram levados para dentro de um reino e governado por pessoas que não temiam a Deus. Esse é o que nós vemos no capítulo de número 1. Mas alguns daqueles homens, diferentemente dessa conduta, eles tinham um caminho de submissão ao Senhor. Eles eram tementes a Deus e eles não se comprometeram com esse caminho que era de distância do Senhor e que não o agradava. Capítulo 1 de Daniel, nós vemos que Daniel e seus 3 amigos, quando expostos ao reino da Babilônia, preferiram não se contaminar com esse reino. Preferiram devotar a sua vida ao Senhor, preferiram viver uma vida que agrada, glorifica e honra ao seu Deus. Por isso mesmo, Deus também os honrou. E ao final do capítulo 1, vemos que não só Daniel, mas os seus 3 amigos passaram a ocupar uma posição de importância dentro do reino. Tanto ele, Daniel, quanto também seus amigos tiveram cargos e responsabilidades que deram a eles uma condição diferente dentro do reino. Deram a eles privilégios, deram a eles a possibilidade de ocupar um lugar bom e de proeminência, mesmo no meio de um povo corrupto. E aí, queridos, aproximando um pouco mais do nosso texto, capítulo de número 3, nós vamos perceber, queridos, que muito embora em alguns momentos a gente esteja de fato diante de um governo, de uma situação onde podemos ocupar posição de privilégio, ainda assim estamos diante de um mundo caído e corrupto. O mesmo Deus que é confessado na boca de Nabucodonosor, capítulo de número 2, quando Deus, então, revela a Daniel o sonho que o rei tem, e ele, então, é revelado a Nabucodonosor, e nós vemos que esse rei, então, confessa que o Deus de Daniel é o Deus Altíssimo, é o mesmo rei que, em um pouco período de tempo depois, ele se esquece que o Deus desses homens é o Deus verdadeiro, e ele levanta para si uma estátua de ouro grandiosa, que é colocada no centro do império, na cidade mais poderosa, em um lugar que era à vista de todos, e ele coloca aquela estátua, consagra aquela estátua, e ele diz, olha, todas as pessoas deverão olhar para ela, todas as pessoas deverão adorá-la, deverão glorificar a essa estátua, porque ela haverá de representar a minha glória. A intenção de Nabucodonosor era de poder trazer todos aqueles que estavam dentro do Império Babilônico a uma completa submissão a ele. Lembrem-se, ele estava governando povos distintos, com muitas religiões, inclusive o próprio povo judeu que servia ao único e verdadeiro Deus. E ao construir aquela estátua, ele queria dizer que o seu poder era maior do que todos estes, que a sua autoridade estava sobre todos esses deuses e que, portanto, todos deveriam se submeter a ele. Ele coloca a estátua, ele diz então, portanto, que as pessoas deveriam submeter a sua adoração somente àquela estátua e assim referendar a sua posição diante daquela nação. Esse é o contexto de tudo aquilo que nós vemos no capítulo de número 3. E o que isso tem a ver conosco no tempo presente, como nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas? Primeiramente, queridos, nós vamos identificar que Daniel e seus amigos viviam dentro de um reino que não era um reino governado e centralizado no Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. Era um reino, queridos, que muito embora em alguns momentos eles pudessem ter privilégios e gozar de uma posição de conforto, era um reino que mudava as suas ações e que se amoldava ao comportamento do mundo, não havia segurança, não havia fidelidade, não havia lealdade daquele governo para com os seus súditos. Aquele lugar, queridos, poderia trazer a eles muitas situações onde a fé, as ações eram questionadas e a fidelidade deles poderia ser levada ao teste das suas próprias vidas. Aqueles homens, eles estavam sendo colocados diante do questionamento que muitos de nós temos, de como viver uma vida em um mundo não comprometido com o Senhor, e viver essa vida de forma reta, santa e que agrade ao Senhor. Mais do que isso, se de fato vale a pena e como podemos caminhar dessa maneira, encontrando alegria exclusivamente no Senhor. Sobre esse tema eu gostaria de falar com os irmãos essa noite, sobre viver uma vida
ou viver para quem vale a pena nós, de fato, morrermos, uma vida que glorifica ao Senhor. Nós temos pelo menos 3 lições, ou 4, perdão, que eu gostaria de apresentar aos irmãos essa noite, e algumas verdades que o texto pode nos ensinar para o nosso aprendizado também. A primeira dessas verdades, queridos, é que o mundo ele é sedutor, ele é enganoso, e nós devemos ter cuidado em nos guardarmos fiéis diante do Senhor. Frequentemente o mundo tentará nos seduzir com benefícios que aparentemente são agradáveis, mas que eles cobram de nós o preço da nossa fidelidade a Deus, e que finalmente eles até podem nos conduzir à morte. Quando você olha para a narrativa que nós temos diante de nós, como assim disse, o reino de Babilônia era um reino grande, era um reino poderoso, era um reino belo. Mais do que isso, queridos, aqueles homens, os amigos de Daniel, eles estavam em uma posição absolutamente confortável dentro daquele reino. Depois de terem passado por um teste de fidelidade, no capítulo de número 1 daquele livro, do livro que estamos lendo, nós vamos ver que depois desse teste, eles agora são colocados numa posição confortável. Eles são pessoas que governam a nação, eles têm tudo do bom e do melhor. Toda a estrutura que a Babilônia poderia oferecer a eles, eles tinham. Agora, queridos, eles já não tinham mais confrontos, agora eles estavam numa posição confortável. Agora eles podiam exercer a sua vida cotidiana de uma forma fácil. E nesse momento o coração deles certamente estava também exposto. E aqui, queridos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o que o texto vai nos dizer é justamente a forma traiçoeira e enganosa como, por vezes, o mundo nos coloca. Quando eles estão absolutamente confortáveis, quando agora eles estão numa posição boa, então, nesse momento, eles são seduzidos e também traídos por esse mesmo contexto onde eles viviam. Diz que o rei, ele resolve, acorda de manhã, fala, vou fazer uma estátua de ouro, e é o seguinte, quem não adorar essa estátua vai ser morto e lançado numa fornalha de fogo ardente. É interessante, queridos, porque agora de uma posição de bom conforto, de uma posição tranquila, eles são colocados diante de uma situação questionável, onde a vida deles poderia ser tirada. E presta bem atenção, a narrativa, ela deixa claro para nós que havia uma armadilha para aqueles homens. Inclusive o nome de Daniel não é citado. Os caldeus estavam de olhos naqueles homens que eram liderança. E eles prepararam aquela situação, ao passo que quando a trombeta é tocada, os instrumentos são mencionados, imediatamente aqueles homens chegam para o rei e falam, olha, eles não se curvaram, olha, eles não se dobraram, e eles não mencionam Daniel. Daniel, ele tinha uma simpatia de Nabucodonosor maior, e isso poderia atrapalhar o plano daqueles homens. E eles o fazem intencionalmente e mencionam apenas os amigos de Daniel. E diz que eles não se dobraram, certamente outras pessoas, pode ser o caso, que também não se dobraram, mas não foram chamados à atenção de Nabucodonosor. E aqueles homens, então, colocam a situação dos amigos de Daniel em uma situação onde a vida deles é levada diante do rei. Todo o conforto para uma situação agora onde poderiam até mesmo perder a sua vida. Assim é a atitude do mundo para conosco, queridos. Às vezes nós achamos e imaginamos que o mundo ele é prazeroso, que o mundo ele tem grandes coisas para nos oferecer, somos seduzidos e passamos até mesmo a pensar se não vale a pena trocar o serviço ao nosso Deus por os cuidados do mundo, porque Ele nos oferece regalias, privilégios e coisas que nos parecem palpáveis e agradáveis. Eu me lembro da história do cantor Elvis, e aqui nele eu posso incluir todos os cantores que a gente conhece na história recente. Elvis, para quem não sabe, Elvis Presley, cantor norte-americano que era de berço cristão, da Igreja Assembleia de Deus, e que começou a sua vida de canto em corais e posteriormente cantando músicas solos. E você, se conhece um pouquinho da história desse cantor, você vai se lembrar que as primeiras músicas que fizeram sucesso dele foram músicas cristãs, que são repetidas até hoje. Em uma das biografias de Elvis, diz que ele disse que queria servir a Deus, mas que não pôde resistir às seduções do mundo.
E à medida que o mundo foi oferecendo para ele fama, riqueza, possibilidade de ser visto, ele foi se envolvendo de tal maneira que no finalzinho da vida dele, o mundo então traiçoeiramente tirou o seu chão. Ele passou a viver uma vida desregrada, passou a tomar remédios de forma impetuosa, e isso levou finalmente à perca de sua vida. Deixou de cantar as músicas ao Deus a quem ele conhecia e que ele proclamava, que adorava e amava esse Deus, mas que se entregou à fama e àquilo que o mundo por vezes oferece e que nos parece muito sedutor. É muito semelhante, queridos, ao que acontece no nosso dia a dia, na nossa experiência cotidiana. Quantas vezes, queridos, nós trocamos o serviço ao Senhor, trocamos a adoração na igreja de Deus por ofertas, por prazeres e por coisas que o mundo nos oferece lá fora. Quantas vezes, queridos, às vezes a gente deixa de vir à igreja, a gente deixa de participar do culto ao Senhor, deixamos de trabalhar na igreja do Senhor, porque temos muitos outros prazeres que são ofertados lá fora e que pensamos ser melhores, maiores do que estar na presença de Deus. Mas não se engane, tudo que o mundo oferece é passageiro. Ele passa, queridos, o mundo não pode sustentar essas coisas, e elas são apenas uma imagem distorcida do prazer que só encontramos em Deus. Não há nada, queridos, que o mundo possa nos oferecer que nos dê o verdadeiro prazer que só vem do Senhor. A segunda verdade que esse texto nos apresenta é que o descanso do mundo, queridos, ele é transitório. Somente Deus pode nos proporcionar o verdadeiro descanso. Tudo que o mundo oferece relativo à nossa paz, relativo, queridos, a esse descanso, ele é momentâneo. O mundo usa seu aparente controle, a sua influência, para ofertar um descanso que ele é transitório e é até sedutor, mas ele é insustentável. Ele não pode ser mantido, queridos, diante de um Deus que é soberano, que rege a história do mundo e que não se agrada com a conduta que o mundo tem. Quando você olha para aquilo que é oferecido aos amigos de Daniel, é algo de fato bastante tentador. Eles estão em um império que governa boa parte do mundo e que eles têm toda a segurança possível. Quando o rei está dizendo para eles, olha, se vocês adorarem, eu vou protegê-los. Vocês estarão juntamente comigo, vocês estarão protegidos debaixo da minha autoridade. E isso é algo sedutor, porque parece confortável e parece trazer momentaneamente paz ao coração deles. Queridos, porém, tudo isso passa. Assim como o governo de Nabucodonosor foi passageiro. Poucos anos adiante ele perdeu a sua vida e ele foi sucedido por outro rei, e assim nós vimos a história dos impérios. Tudo aquilo que o mundo oferece, queridos, ele passa, porque o mundo não pode sustentar uma paz eterna, duradoura e definitiva, porque ele não é o regente soberano da história. Os amigos de Daniel, quando confrontados pelo rei, eles confirmam no seu coração que o Deus a quem eles servem, versículo de número 17, é o Deus que governa todas as coisas. É o Deus que controla a história. E é o Deus que, inclusive, poderia livrá-los da fornalha, poderia livrá-los da mão do rei e poderia sustentá-los por toda a caminhada. Mas se ele não quisesse, também não faria, e ainda assim estariam debaixo de um Deus que cuida deles, e eles tinham essa segurança. Queridos, a aparente paz que o mundo nos traz, ela é insustentável. Exatamente, queridos, porque essa paz ela não está alinhada com a vontade de Deus. Aqueles homens viviam uma vida alheia ao Senhor, e em algum momento seriam punidos por essa forma de viver que não agradava ao Senhor. E logo, naturalmente, esse mundo também, queridos, haverá de passar pelo juízo do Senhor. Logo, tudo aquilo que esse mundo oferece, queridos, ele pode parecer bom em algum momento, mas ele não é duradouro. Um amigo meu, ele, há um tempo atrás, quem conheceu a história do Carlinhos Cachoeira, e teve um período que a gente teve aqui dentro da nossa cidade, alguns
aqui também fora, dentro do estado de Goiás, uma grande prosperidade para aqueles que investiram nas máquinas caça-níqueis, que eram ilegais, mas que proporcionaram muito dinheiro. E aí um colega meu, ele comprou uma máquina, colocou lá num comércio, lá no centro, e aí ele ganhou muito dinheiro. Ele colocou 2, ele colocou 3, ele colocou 4, e aí um dia ele contou, saiu do emprego, aí eu falei, rapaz, está errado, alguma hora esse negócio vai dar problema para você. Aí ele falou assim, até dá problema, eu já estou rico, e eu não preciso me preocupar com mais nada. Hoje, ele não tem nada, porque ele perdeu as máquinas, ele perdeu as riquezas, ele teve que acertar com seus credores, e assim como o comércio desses itens foi desmantelado, existe na clandestinidade, nós sabemos, mas não de forma tão escancarada como no passado. Aquilo que ele havia recebido de forma fácil também foi tomado de forma fácil e foi penalizado por esse mundo e por essa paz transitória que ele confiou. Por vezes nós somos assim, não é, queridos? A gente despreza a Deus quando nós começamos a ter alguma qualidade em coisas terrenas que imaginamos que podem trazer satisfação ao nosso coração. Nós começamos a julgar que as coisas materiais, que os benefícios que temos, eles podem substituir a paz que vem do Senhor. Mas diferente disso, queridos, o que a palavra de Deus nos ensina é que a paz que Deus nos dá, ela vai além de todas essas coisas. A paz que Deus nos dá, ela nos faz viver em boa relação com as coisas materiais que nós temos e a compreendê-las dentro da natureza daquilo que Deus nos deu. E, portanto, queridos, é impossível que a paz que o mundo oferece seja comparada à paz que Deus nos dá, pois a paz que Deus nos dá é duradoura, eterna, e ninguém pode tirá-la. A paz que o Senhor nos oferece, queridos, é uma paz genuína e não apenas transvestida de verdade como o mundo a oferece. A terceira verdade que o texto, então, nos apresenta é que esse mundo ele não é leal. Portanto, precisamos nós sermos comprometidos com o Senhor. É interessante você notar que quando Nabucodonosor faz aquela estátua para ser considerado como um Deus, e ele coloca no meio daquele povo, diz que todas as pessoas do império se prostraram e adoraram a estátua. Diz que o rei, ele quando confrontado pelos amigos de Daniel, que disseram que não adorariam, ele disse imediatamente que queimaria eles na fornalha de fogo ardente. E aí quando você vê, após esse discurso do rei e após o livramento que Deus dá aos amigos de Daniel, nós vemos que imediatamente aquele rei que estava convicto da sua posição, aquele rei que havia se colocado como o maioral, o soberano, que havia dito aos amigos de Daniel que ninguém poderia livrá-los da mão do rei, ele diz, esses homens servem ao Deus Altíssimo. E eu vou fazer um decreto, e a partir de hoje todas as pessoas deverão então se render diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, versículo de número 29, porque não há outro Deus que possa livrá-los como eles. Aqueles homens, queridos, que serviam a diversas divindades, quando viram a estátua de ouro, imediatamente eles largaram seus deuses e passaram a servir aquela estátua. Ou seja, queridos, esse mundo ele é volátil. Ele não se importa com nada e nem com ninguém, e ele age de acordo com aquilo que lhe agrada, que lhe favorece, daquilo que lhe traz privilégios. Presta atenção, queridos, se você se compromete a viver de mãos dadas com esse mundo, você também está comprometido com aquele mundo que em qualquer circunstância te largará na mão, te deixará desvalido, combalido, abandonado. Porque não há fidelidade e lealdade do mundo para com os seus. Quando a coisa está boa, está junto. Quando está desfavorável, se abandona, é deixado de lado. Nós vemos isso belamente exposto na parábola do filho pródigo. Tinha dinheiro, foi ter com seus amigos, festejou, gastou tudo o que tinha. Quando não tinha mais nada, deixaram ele de lado, o abandonaram, e ele precisou trabalhar
juntamente com os porcos, para poder ter com o que comer. O mundo não é leal. E por vezes, queridos, nós temos entregado a nossa lealdade a um mundo que não se compromete conosco. Mas Deus é diferente. O compromisso do Senhor é um compromisso de aliança. O compromisso de Deus conosco é um compromisso de um Deus que não muda, que não falha, que não deixa de estar ao nosso lado. O compromisso, queridos, de Deus conosco é um compromisso que Ele é apesar de nós mesmos. Deus diz que nós podemos mudar, mas Ele jamais mudará. É por isso que vale a pena viver e até mesmo vale a pena morrer por esse Deus, porque sabemos, cremos e entendemos que esse Deus é comprometido conosco. Isso nos leva, queridos, a uma última lição que o texto nos apresenta. A verdade é que o Deus das Escrituras, Ele é soberano, Ele é pessoal, Ele é presente, e por isso Ele merece a entrega de toda a minha vida. A narrativa, queridos, que nós temos a partir do versículo de número 16, ela é poderosa e ela é muito bela. E por isso mesmo repetimos ela para as nossas crianças, adultos e todos quanto temos a oportunidade de levar essa palavra. Quando o rei ele é colocado diante dos amigos de Daniel, furioso ele estava, mas ele deu uma oportunidade àqueles homens. Ele conteve a sua raiva e ele chamou eles na presença e disse assim, olha, vocês podem ter uma segunda chance. Vou dar a vocês uma outra oportunidade, vou tocar aqui os instrumentos, todos eles, e vocês vão adorar, e se vocês não adorarem, eu vou matá-los. Mas tem aí, é uma outra oportunidade, e ninguém vai poder livrá-los. E então, a resposta daqueles homens é uma resposta que nos enche o coração, queridos, de temor, porque talvez seja uma resposta difícil para nós darmos no tempo presente. Diz que aqueles homens cheios do poder, do Espírito do Senhor, devotados a Deus, eles respondem ao rei dizendo o seguinte, olha, nós não temos que justificar nada a você. Não precisamos questioná-lo, não precisamos dar satisfação acerca do seu questionamento. A única coisa que diremos ao rei é, versículo 16, quanto a isso não necessitamos responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Diz que aqueles homens foram para a fornalha, o fogo já era intenso, já era suficiente para matar uma pessoa. O rei, muito irado, acende ele 7 vezes mais. Tão forte ele era que aqueles que arremessaram os homens, eles morreram, provavelmente chamuscados, com fumaça ou até queimados, não sabemos muito bem, mas morreram, de tamanho calor que era. E aqueles homens caíram dentro do fogo, e não foi a queda que os matou, não foi o fogo, mas diz que aqueles homens se levantaram e passaram a andar dentro do fogo e não estavam sozinhos. E tudo aquilo que aconteceu, queridos, foi porque o Senhor usou aqueles homens para que o nome de Deus fosse exposto, testemunhado e levantado diante de todo aquele império. Todos aqueles homens que estavam ali para adorar uma estátua de ouro, não adoraram a ela, mas viram e testemunharam a glória do Senhor. Diz que o rei, ele olha para dentro do fogo e ele vê que é uma quarta pessoa lá, semelhante aos deuses. E então Deus põe na boca de Nabucodonosor aquilo que ele não queria testemunhar, que o próprio Deus, o Altíssimo, ele poderia livrá-los da fornalha de fogo ardente. O rei testemunha, o povo vê e o nome de Deus é glorificado. Deus se manifesta de forma soberana. Ele muda o curso da história. Ele faz prevalecer a sua vontade. Mais do que isso, ele se manifesta de forma pessoal. Ele está junto com os seus filhos, ele caminha com eles, ele os livra. Ele sai com aqueles homens de dentro do fogo sem que as suas roupas fossem queimadas, a sua vida fosse tirada e sequer o cheiro do fogo estava com eles. Ele se mostra um Deus presente.
Será, queridos, que não vale a pena nós entregarmos a nossa vida a esse Deus? Será que podemos comparar tudo aquilo que o mundo nos oferece, queridos, em comparação com aquilo que Deus tem para nós? Ele quer fazer um compromisso conosco, queridos, um compromisso de um Deus que é soberano, que governa a história, um compromisso pessoal que estará cuidando das nossas vidas, podendo livrar-nos ou não, mas cuidando de nós de forma eterna, duradoura, para todo o sempre. Ele quer fazer conosco um compromisso de ser um Deus presente na minha vida e na sua vida. E é por isso que quando aqueles homens questionados foram, eles responderam que jamais poderiam deixar de servir ao seu Deus, porque esse Deus era com eles. Eu gostaria de tirar aqui com vocês algumas aplicações acerca desse texto. Martin Luther King, ele, proferindo um sermão público, ele disse: se você ainda não achou a causa pela qual valha a pena morrer, você ainda não achou a razão de viver. Como está a sua vida hoje? Como está a sua dedicação e fidelidade a Deus? Não há nada nesse mundo, queridos, que seja oferecido a mim ou a você, que seja suficientemente prazeroso quanto a companhia de Deus. E não há nada desse mundo que lhe seja oferecido que seja sustentável fora de Deus. Presta atenção, queridos, tudo que o mundo oferece é sedutor, mas é enganoso. E não é duradouro, só Deus tem um compromisso de fidelidade com você. E por isso a nossa fidelidade deve ser devotada a Ele. Vale a pena sermos fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel conosco, queridos. Deus só preserva aquilo que é reto e é bom. O que está fora disso será aniquilado pelo seu juízo. Em qual lado você tem mantido a sua fidelidade? Segunda aplicação que eu gostaria de trazer aos irmãos é aonde você tem descansado o seu coração. Aonde está a sua paz? Aonde você coloca os seus problemas, as suas aflições? Aonde você de fato coloca a sua vida? Por vezes, queridos, nós estamos descansando nos bens que possuímos, por vezes descansamos nos amigos que temos, em qualquer outra coisa. Mas presta atenção, queridos, todas essas coisas são passageiras. Somente Deus tem a paz eterna, somente Ele tem o descanso verdadeiro, somente Ele pode trazer uma paz que não nos pode ser tirada. Precisamos aprender a descansar no Senhor. Terceira aplicação, queridos, seja leal ao Senhor, pois só Ele pode ser integralmente leal a você. Aonde tem estado a sua lealdade? O que é ser leal, queridos? Ser leal é dedicar-se a Deus, é entregar-se ao Senhor. Sabe o que é ser leal, queridos? Ser leal é quando você é chamado a trabalhar na igreja do Senhor e você abre mão de todos os outros prazeres, privilégios, confortos e coisas que o mundo tem, para dizer que mais vale estar na casa do Senhor, dedicado a Deus, servindo ao Senhor. É quando a gente tem um trabalho na igreja, você fala assim: olha, eu tenho um compromisso, mas eu vou abrir mão dele, porque é melhor servir ao Senhor do que eu ganhar todas as riquezas desse mundo. É quando você é convidado para um ministério na igreja de Deus, e você fala assim: olha, eu não tenho tempo, mas eu vou abrir mão do meu tempo, eu vou criar condições, porque melhor é servir a Deus e ser fiel a Ele. Ser leal, queridos, é desprezar o mundo e se submeter ao Senhor. Quantos de nós, queridos, dizemos somos leais a Deus, mas vivemos uma vida absolutamente descomprometida com o Senhor? Nos dobramos diante das estátuas de ouro. Entregamos as nossas vidas porque não queremos perder privilégios. Fazemos como a esposa de Ló.
Caminhando, olhamos para trás porque temos saudades do gozo, do privilégio, dos benefícios que o mundo nos oferece, mas que em algum momento ele haverá de nos tirar. Se o seu coração, queridos, está firmado nessas riquezas, nesses benefícios, é porque você ainda não entendeu aquilo que Deus quer oferecer para você. Deus, queridos, Ele tem para nós algo que é muito superior a tudo aquilo que o mundo nos oferece. E é isso que Ele quer dar para você essa noite. Eu gostaria de encerrar o meu sermão citando 2 parágrafos que Calvino escreve acerca desse texto que lemos nessa noite. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa leitura. Ele diz assim: dessa maneira não estamos ansiosos. Por quê? Porque já decidimos que a glória de Deus nos é mais valiosa do que milhares de vidas e do que qualquer outra coisa que o nosso senso carnal possa oferecer. Assim, quando esse grande ânimo se agiganta, todos os subterfúgios desaparecem. E também não se preocuparão aqueles que são chamados a enfrentar o perigo em testemunho da verdade, pois, como já disse antes, seus ouvidos estarão fechados contra as tentações de Satanás. E quando acrescentam que Deus é suficientemente poderoso para livrar-nos, e se não ainda já estamos preparados para morrer, mostram o que deve elevar as nossas mentes acima de todas as tentações, que nossa vida é preciosa para Deus, e Ele é poderoso para nos salvar, se assim quiser, já que contamos com suficiente proteção de Deus. Cremos que não há melhor forma de salvar as nossas vidas, senão por meio de uma total submissão à proteção e uma total entrega das nossas preocupações a Ele. Talvez seja isso que esteja nos faltando, uma total submissão e uma total entrega a Deus. Se assim o fizermos, poderemos também contar com essa proteção, presença e soberana direção de Deus sobre as nossas vidas. Eu gostaria de convidá-lo a curvar a sua cabeça nessa hora. Quando ouvimos a palavra de Deus, queridos, nós não apenas a ouvimos, mas nós somos desafiados pelo Senhor. Somos desafiados, queridos, a praticar essa palavra, a viver essa palavra, a ter compromisso com o Senhor. A palavra que lemos de Daniel, queridos, ela é um convite. A palavra que lemos de Daniel, queridos, ela é uma oportunidade de conhecermos verdadeiramente um Deus pela qual vale a pena vivermos e também morrermos. Se você ainda não teve essa escolha, essa decisão e esse compromisso com o Senhor, essa é uma boa oportunidade de, ao longo dessa oração, você também devotar a sua vida a esse Deus. Vamos orar? Bendito Deus, Pai de amor, de graça, nós colocamos as nossas vidas diante do altar do Senhor, ó Pai. Assim, ó Deus, como também ouvimos na história de Sadraque, Mesaque, Abednego, desses filhos do Senhor que puderam testemunhar do seu cuidado, do seu amor, da sua proteção, da sua soberana condução, que puderam ver e experimentar pessoalmente da presença e do cuidado do Senhor, queremos ser nós também, ó Pai, aqueles que experimentam do privilégio de ter o Senhor como soberano Deus sobre as nossas vidas. Queremos ser nós, ó Pai, a descansarmos as nossas preocupações no Senhor. E ainda que o mundo, ó Deus, tente tirar a nossa fidelidade, ainda que o mundo questione a nossa fé, que o Senhor nos fortaleça para que tenhamos fidelidade, zelo, retidão, para honrar o nome do Senhor, e se preciso for, ó Pai, entregar as nossas próprias vidas, porque vale a pena. Porque vale a pena, Senhor, estar ao Teu lado, porque ao entregarmos as vidas nas mãos do Senhor, já ganhamos a salvação que está em Cristo Jesus. Nós agradecemos, ó Pai, porque temos o privilégio de conhecê-lo e temos o privilégio de sermos comprometidos com o Senhor. Leva-nos, ó Deus, com essas verdades cravadas em nossos corações, ó Pai, e que não possamos comparar
nada desse mundo com a glória preciosa de viver uma vida que glorifica ao Senhor. Nem bens, nem amigos, nem nada que esse mundo oferta pode ser maior do que aquilo que o Senhor tem para nós. É assim que nós oramos e assim glorificamos